Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o professor Alex Maia e vou aqui apresentar para vocês um modelo pronto de redação discursiva para você que fará o concurso aí da Polícia Técnico-Científica do Goiás. Cargo aí de perito criminal e auxiliar de autópsia. Qual a tipologia textual que a banca IADES vai cobrar? Ela vai cobrar uma dissertação, que essa dissertação ela pode ser argumentativa ou descritiva. Então, vou mostrar aqui para vocês aí dicas em que você, ao abrir o seu caderno de provas, e a depender da forma como a banca te cobrar, ela vai querer um texto descritivo. E a depender ali da forma que ela vai, de fato, cobrar, ela vai lhe pedir um texto argumentativo. Então, muita atenção. Na minha apostila mesmo, eu mostro lá os modelos prontos, tanto argumentativo e também descritivo. Então, é importante você, candidato aí, que vai fazer esse concurso, saber esse estilo da banca IADES, para você não ser reprovado aí. Até porque é um tipo de texto em que você terá que fazer entre 20 a 40 linhas, tá? De conhecimentos específicos. Então, meu material, eu coloquei temas aí específicos, tanto para perito e auxiliar de autópsia, certo? Pouquíssimos conteúdos específicos fazem ali uma correlação com os dois cargos. Porém, vou mostrar aqui para vocês, vou construir aqui uma dissertação, tá? Discursiva, de um conteúdo que serve para os dois cargos, tanto para perito quanto para auxiliar de autópsia, já que vai abranger aí os dois cargos. Mas as apostilas são diferentes, tá bom? Quem faz perito, tá? E quem fará auxiliar de autópsia, aí o material é diferente. Vai valer 20 pontos, pessoal, tá? De suma importância aí você ir bem na discursiva. Aí as datas previstas, dia 7 de maio para perito e 21 de maio para auxiliar, tá bom? Mas como é que a banca IADES, ela cobra a dissertação? Ela faz a somatória, 5 pontos para o tema texto, muita gente perde aí ponto desse quesito, porque não compreende, de fato, a proposta. A banca IADES, ela coloca ali, por exemplo, um texto motivador, e se ela coloca tópicos, ela está mandando você descrever o tema. Se ela não colocar o tópico, ela, de fato, vai requerer de você uma argumentação, que é que você defenda ali um ponto de vista, tá? A argumentação é um quesito muito importante, em que você precisa convencer o examinador, de fato. No caso, quando ela pede uma descrição, você precisa explicar ali durante o seu texto. Coesão e coerência, também 5 pontos. É aqueles conectivos, interparágrafos e as ideias que você precisa trazer no seu texto. E elaboração crítica é intervenção social. Ela, no caso, será social se tiver uma problematização. Se não for, você vai fazer uma intervenção em que haja ali um agente interventor para resolver um problema. Então, cuidado, muitos candidatos zeram esse quesito, porque não fazem uma proposta de intervenção. Então, a banca IADES pede, está no edital, tá bom? Então, o que é que a banca faz? Ela vai somar todos esses 20 pontos, depois, no caso, para perito, vai colocar uma nota, né, em que esse NE é o número de erros no seu texto. Então, se você comete, por exemplo, 10 erros no seu texto, ela vai dividir pelo total de linhas que você vai escrever. Digamos que você escreveu as 40 linhas. Então, 10 dividido por 40 vezes 2 vai dar a sua nota na discursiva. Para quem for fazer, auxiliar
aí de autópsia vai ser o número de erros dividido pelo total de linhas, tá bom? Claro, né? Diminuído aí por essa somatória aí desses 20 pontos. Então, se você tirar uma nota inferior a 8 pontos, você está eliminado do concurso público. Então, é muito importante aí ter cuidado com a grafia, com a ortografia, ir bem nos argumentos, compreender a proposta, de fato, ali, responder o que ela vai trazer durante o seu tema. Tá certo? Mas vamos aí, sem delongas, né? Já aproveito aí, já peço o seu like, se inscreva no canal. Se esse vídeo aqui bater 700 likes, eu vou fazer a aula 2, mostrando um outro tipo de forma, né, textual que a Bank AIDS pode cobrar. Tá bom? Vamos aqui para o modelo pronto, que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, um exemplo aqui de como a Bank AIDS ela pode cobrar no seu texto. Então, qual é o estilo dela? Ela pode trazer, geralmente ela traz, tá? Um texto motivador. E no caso, ela pode trazer aqui, ela vai trazer um tema geral, como vocês estão vendo aqui, e vai colocar tópicos. Ela pode trazer 2 tópicos, geralmente ela traz 3 tópicos, certo? Quando ela faz isso, ela está mandando você descrever o tema. Então, muita atenção aí. Muita gente perde pontos depois. Ô, professor, fazer um recurso, pode acontecer. Falou, infelizmente, aqui não, porque você trocou a tipologia textual. Então, é muito importante. Se você troca a tipologia textual, você vai perder pontos ali onde tem o AR, tá? E o TX. Então, vamos lá. O corpo humano sofre com o passar do tempo. E o estudo das alterações pode auxiliar na determinação da hora da morte, assim como pode indicar se a morte ocorreu em um local diferente de onde o corpo foi encontrado. Isso tudo a partir das mudanças que causam o corpo humano. A pessoa será considerada morta quando sofrer dano irreversível ao conjunto de partes do sistema nervoso central dentro do crânio, que seja suficientemente extenso a ponto de impedir a sobrevivência do restante do organismo sem equipamentos e tratamento de suporte vital. Então, aqui a banca traz, né, geralmente, um texto motivador. Diante das ideias do texto, produza um texto dissertativo argumentativo, e aqui ela traz ou descritivo sobre o tema. Aqui, pessoal, eu trouxe um tema, né, que vai servir tanto para você que fará perito, e tanto para você que fará auxiliar de autópsia. Está lá no edital o quê? Fenômenos cadavéricos. Então, está no edital dos 2 cargos, tá certo? Eu vou fazer aqui, já que vai ajudar aí ao pessoal que fará os 2 cargos, tá certo? Então, o tema é as consequências que a morte produz no corpo em seu lapso temporal. Aborde necessariamente em seu texto. Tem aí a letra A, né? Fenômenos imediatos e consecutivos. Você vai ter que trazer essas abordagens, né? Sobre cada um de forma separada. Fenômenos destrutivos e também os conservativos. Então, o primeiro parágrafo, né, que a gente conhece como introdução, você vai apresentar aí o tema, tá? E você já vai trazer uma nuance do que você vai discutir no seu texto. Então, as consequências que a morte produz no corpo em seu lapso temporal, né? Então, vamos começar aqui. A gente pode começar assim, ó. A morte representa o fim da vida e, consequentemente, o corpo se decom, se decompõe devido a, vou colocar aqui, fenômenos que, ao decorrer do tempo,
alteram seu estado. Que alteram seu estado. Ponto. Aqui eu fiz a apresentação do tema, tá? Você vai fazer aqui a apresentação do tema de modo geral. Algo coerente, algo pertinente, para que, de fato, o examinador da banca perceba que você está falando sobre um determinado assunto. Para o texto, pessoal, coloca ali o conectivo. Vou usar aqui. Dessa maneira, vírgula, é relevante apresentar, colocar aqui processos no qual indica se a morte ocorreu em um local onde o corpo, a morte ocorreu em um local, vou colocar aqui um local diferente, né, para dar coerência, diferente, no qual indica se a morte ocorreu em um local diferente onde o corpo foi encontrado, né, para ficar mais coerente. Eu estou aqui, pessoal, digitando, tá? Então, se existir algum erro de grafia, depois eu conserto, faço a correção. Foi encontrado. Pronto, aqui eu apresentei, né, uma espécie de tese. O que é isso? É quando você traz um posicionamento, de fato, fazendo uma conexão entre a apresentação do tema e também o que você vai mostrar durante o seu texto, tá bom? Então, aqui eu vou trazer mais um conectivo. Assim, vírgula, dica. Você já vai fazer uma retomada dos próprios tópicos, certo? Assim, o estudo dos fenômenos, olha aqui, eu fazendo uma nuance sobre, de fato, o que a banca vai trazer, auxilia, né? Auxilia o estudo dos fenômenos, auxilia o quê? Auxilia a perícia, né? Assim, o estudo dos fenômenos auxilia a perícia para que haja uma coerência com os fatos. Com os fatos. Ponto. Então, assim, o estudo dos fenômenos auxilia a perícia para que haja uma coerência com os fatos. Então, esse tipo de texto, com esses tópicos aí, você vai fazer isso. Apresenta o tema, você apresenta ali no segundo período uma tese, e você vai fazer uma nuance dos tópicos que a banca está apresentando, tá bom? Então, aqui, de fato, é a estrutura que você deve fazer para essa banca aí. Vamos aqui agora colocar um conectivo, né? Vou trazer aqui, primeiramente, você pode usar aqui em primeiro lugar, em primeira análise, tá? Vamos falar de que aqui? Dos fenômenos imediatos e consecutivos, tá bom? Então, é importante enfatizar, ser objetivo, pessoal. Olha, ser direto aqui. Agora, enfatizar que, então, os fenômenos imediatos, é importante enfatizar os fenômenos imediatos que surgem logo após a morte, né? Logo após o óbito, logo após a morte, tá bom? Você pode usar esses nomes. Vou colocar aqui o óbito. Logo após o óbito.
Por exemplo, então, vamos aqui pensar, né? Quais os fenômenos imediatos que ocorrem logo após a morte? Então, temos aí alguns exemplos, né? Vou colocar aqui, parada respiratória. Existem vários, né, pessoal? Mas você precisa ser aí objetivo, tá? Trazer de fato. Seria um texto de 40 linhas, né? Você, aí, se você colocar tudo, só 40 linhas não vai dar. Então, vamos ser objetivos. Parada respiratória, palidez, não é isso? Palidez. Pode ser também perda de consciência. De consciência são sinais, são sinais que, enquanto maior for o tempo, quanto maior for o tempo, não é isso? Aquele período de tempo, maior será a possibilidade de diagnóstico. Diagnóstico de morte real. Ponto. Aí, trouxemos, né, os fenômenos imediatos. Então, observa o seu texto e a estrutura tem que ser coerente com o que a banca está pedindo, sempre em ordem. Certo? Para o texto conectivo. Nesse contexto, vírgula, essa vírgula é obrigatória. Vamos falar o quê? Os fenômenos consecutivos. A, os consecutivos. Então, quais os fenômenos consecutivos aí desses nuances cadavéricos? A gente precisa, de fato, trazer essa informação de maneira coerente. Então, nesse contexto, há os fenômenos consecutivos, não é isso? Que aparece aí, a gente pode colocar em decorrer, ou depois do ocorrido, depois do tempo decorrido, né? Depois do decorrido, vou colocar aqui, de decorrido certo período de tempo. Bom, assim, então, quais os fenômenos, né, que durante algum tempo ocorrem? Tem o resfriamento, né, por exemplo, então vamos colocar aqui, assim, o resfriamento, aí você explica, tá? O que é o resfriamento? O resfriamento, vírgula, em que o corpo, o que acontece com o corpo? Perde a temperatura, a temperatura habitual, não é verdade? Para coloca aqui o meio, né? O ambiente, né? O ambiente em que a matéria se encontra. Para não repetir, né? Corpo. Em que a matéria se encontra, tá? Já que eu vou trazer outro conceito, você vai colocar um ponto e vírgula. Então, quais outros fenômenos? Vamos colocar aqui a rigidez cadavérica. Na verdade, há uma rigidez cadavérica aí que pode acontecer. Cadavérica. O que acontece? O que causa o enrijecimento dos músculos, né? Devido à parada do metabolismo.
Outra coisa que pode acontecer, pessoal, é a desidratação. A desidratação, não é verdade? Em que os tecidos, eles, vou colocar aqui exemplo, né? Eles perdem, não é isso? Aí, na verdade, perde água, né? Então, por exemplo, os olhos, a mucosa e pele ficam ressecados. Por quê? Aí você explica, ó, já que o corpo perde água devido à falta de homeostase, né? A falta de homeostase corporal. Ponto. Então, devido à falta aí de homeostase, tá? Para quem não se lembra, né? Homeostase são as funções ali do corpo. Pronto. Aqui falamos do primeiro tópico, que é os imediatos e consecutivos, certo? Quantas linhas aqui deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9, 10 linhas ali, você pode fazer. Lembrando, pessoal, que o espaçamento aqui, eu estou fazendo uma folha Word. Aqui o espaçamento é diferente da folha da banca, tá? Da folha da banca é maior aí. Então, a depender da sua letra, tá? Você vai fazer o seu texto de forma coerente. Vamos falar aqui dos destrutivos. Então, o que é que você vai trazer? Coloque aí um conectivo, tá? Você pode usar o ademais, um outro sim, em segundo lugar, em segunda análise. O importante é você manter aí a coerência do seu texto. Então, faz logo a sua objetividade, pois os fenômenos destrutivos, o que acontece, né? Colaboram para que o corpo, acontece que o corpo se desfaça ao decorrer do tempo, tá? Então, vamos colocar aqui exemplos, né? Por exemplo, cuidado aí, não escreva como, por exemplo, não. Isso é redundância. Coloque vírgula, por exemplo, vírgula, e aí você, de fato, traz aí o que a banca quer. Então, quais os exemplos aí de um fenômeno destrutivo, né? A gente tem, por exemplo, a putrefação. A putrefação, aí é um exemplo, né? Então, como ocorre esse fenômeno? Então, ocorre o quê? Em que a presença de micro-organismos destrói a matéria, no caso, o corpo. Pronto, você explicou, você trouxe aqui o exemplo, aqui não traga uma explanação científica, porque não é isso o que a pergunta está fazendo para nós, tá? Responda o que a banca pede. Para o texto, coloque o conectivo. Dessa maneira, há algumas etapas. A gente sabe, né, que a putrefação, você pode falar aí das etapas, né? Como? Vamos aqui trazer, né, a coloração. A coloração é uma das etapas, porque, por exemplo, segundo a literatura, né, vai aparecer ali uma mancha verde, e ali os tecidos, eles modificam
a sua coloração. Então, a coloração é uma etapa, tá bom? Então, por exemplo, você pode também fazer uma explicação aqui, ó, como a coloração é coloração, vírgula, em que os tecidos mudam de cor. Pronto, tá bom? Você também pode colocar, né, em que os tecidos escurecem. Vou colocar aqui. Em que os tecidos escurecem. Né? Fica mais abrangente. Né? A gasosa. A gasosa também faz parte aí de uma das etapas aí da putrefação. A gasosa é o quê? Vou colocar aqui, a formação de bolhas, né, na pele, devido ali os gases, né, os gases. Temos também a liquefação. Aqui você pode trazer 2 exemplos, no máximo 3 exemplos. A liquefação, pessoal, é o quê? Já que os tecidos, é preciso estudar aí essa parte específica, tá? Muito importante. Já que os tecidos se soltam. Eles se soltam, né? Dos ossos. Devido à ação do tempo. Né? E por fim, a esqueletização. É a questão aí do esqueleto. E a depender onde o corpo se encontra, né? Ou onde, a depender ali do corpo, onde ele foi sepultado, né? Ele vai demorar aí um certo tempo, né? Então, que a depender onde o corpo se encontra, né? Esse processo, vamos dizer assim, pode durar entre 2 a 5 anos. Bom, aqui trouxemos, né, os fenômenos, olha aqui, destrutivos. Agora vamos trazer os conservativos. Para o texto, coloque aqui um conectivo, né? Você pode trazer nesse prisma, nesse viés, trazer aqui nesse viés. Por que isso? Você precisa trazer aí essa coesão, né? Você precisa trazer aí essa conexão. Então, nesse viés, os fenômenos conservativos, qual é o papel dele? Ajudam, claro, né? O nome já diz, ó, ajudam a depender. Vou trazer aqui a gente chama isso de nuance interpretativa, né? Claro, a depender dos fatores ambientais, vírgula, tá vendo aí? Eu trouxe uma espécie de aposto, você está explicando. Então, os fenômenos conservativos, subir aqui, a depender dos fatores ambientais, eles vão fazer o quê? De fato, né? Preservar, vou colocar aqui, de forma natural, aí os tecidos corporais, né? Vou trazer aqui agora os exemplos, ó. Vírgula, por exemplo. Então, quais os tipos de fenômenos conservativos, né, que a gente conhece, que a literatura aí da medicina legal nos informa? Nós temos, por exemplo, a mumificação, né? A mumificação é um tipo de fenômeno.
E acontece em que há um dessecamento. Então, em que há um dessecamento de quê? Progressivo. Então, ali, eles fazem isso no corpo, a fim de preservar por mais tempo. Não é isso? Então, por exemplo, o que é que acontece isso, né? Já que ocorre uma desidratação aí do corpo. Vou colocar aqui rápida, né? E de fato é rápida. Rápida do corpo. Por meio da exposição ao ar, né? Ao ar em lugares quentes. Geralmente acontece isso aí. Lugares, além de lugares quentes, pessoal, também existe, né, a questão dos lugares secos, né? Então, lugares quentes e secos, colocar aqui secos para ficar mais coerente. Bom, outro tipo, né? Vamos colocar aqui a congelação. A congelação, né? O congelamento, também alguns livros aí falam, né, a questão do congelamento. Então, a congelação, em que o corpo, coloca aqui o conectivo para fazer um encadeamento, ó, na qual, tá? Na qual o corpo é submetido a uma temperatura baixíssima por tempo prolongado, em média, 40 graus Celsius. Então, aí nós temos a congelação. E também a fossilização. A fossilização também é algo bem pertinente, que podemos aí apresentar como um fenômeno aí de conservação. Então, como acontece isso? É quando, né, o corpo é soterrado em argila e areia. Bem como outros sedimentos, impedindo a ação de micro-organismos. Ponto. Aqui, pessoal, trouxemos exemplos, tá, de maneira aqui coerente, de maneira objetiva. É assim que você precisa produzir o seu texto, certo? Agora vamos fechar com uma intervenção. Pode usar aqui, portanto, você pode usar por fim, diante do exposto, né, diante dos fatos mencionados. Vou usar aqui o portanto. Então, portanto, aqui, seja objetivo, tá? Seja objetiva, faça uma intervenção, trazendo um teor de solução. Então, o segredo aí para você tirar os 5 pontos lá na grade, que a questão aí da intervenção é essa. Seja objetivo, tá? Portanto, é necessário, aqui eu vou trazer um teor de solução, né? Que a perícia tenha toda a estrutura a fim de identificar os fenômenos. Aqui você vai fazer uma retomada do tema. Olha aí a dica, anota essa dica. Faça um teor
de solução, traga essa intervenção, fazendo sempre um aporte aí ao tema, tá? Então, é necessário que a perícia tenha toda a estrutura a fim de identificar os fenômenos cadavéricos. Olha a intervenção. Seja qual for, ou seja, qual for a espécie, né? Eu estou dizendo o quê? Seja destrutiva ou conservativa, tá? Então, seja qual for a espécie. Para quê? Para que a investigação das mortes violentas ou suspeitas sejam elucidadas de forma coerente. Ponto. Olha que intervenção. Eu estou dizendo que é necessário que a perícia tenha toda a estrutura. Para quê? A fim de identificar os fenômenos cadavéricos, seja qual for a espécie. Então, para que isso? Para que a investigação das mortes violentas ou suspeitas seja elucidada de forma coerente. Pronto, pessoal. É dessa maneira, com objetividade, com clareza. Essa é a dica. Traga o teor de solução, abrangendo sempre o tema, para que você possa gabaritar aí, tirar 5 pontos lá na grade, que o examinador vai observar quando corrigir o seu texto, se você trouxe essa intervenção de forma coerente e pertinente, tá bom? Então, aqui, pessoal, vamos ver aqui quantas linhas deram aqui no hoje, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Aqui, como o espaçamento é diferente, né, a depender da sua letra, 35, 36 a 37 linhas, você faz um texto desse. Bem pertinente, bem coerente, trazendo tema, tá? O meu material, a minha apostila, trazem 10 modelos prontos, como esse, nesse estilo, passo a passo, a estruturas conectivos, tanto aí para você que fará perito ou auxiliar de autópsia. Eu também trabalho com correção. Aí tá meus contatos. Também vocês podem acompanhar meu trabalho lá no Instagram. Se quem se interessar pela apostila, vai te ajudar demais a você ir bem na redação discursiva, tá certo? Mas não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, assim você vai me incentivar a produzir mais aulas como essa. Um forte abraço e se prepare, que a discursiva é crucial no concurso. Se não ir bem, infelizmente, será eliminado. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau!